Vamos abrindo as nossas Bíblias no livro, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a partir do primeiro verso, amém? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Só até aqui. Oremos novamente. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, pelo poder da Tua Palavra. Me ajude a ser fiel nesse momento de exposição do Teu Evangelho, da Tua Escritura. Tira toda enxaqueca, tudo aquilo que não convém nesse momento, Senhor. Nos ajude a focarmos e a estarmos com os ouvidos atentos, pois já sentimos a Tua presença e sabemos que o Senhor está neste lugar. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Há uma semana e meia, ou mais exatamente 2 semanas atrás, tivemos uma semana recorde de calor aqui no Rio de Janeiro, em que praticamente cada dia foi em torno de 50 e poucos graus a sensação térmica. Quantos sentem saudade daqueles dias? Levanta a mão. Sei que foram dias difíceis, nem o ar-condicionado lá de casa aguentou, e tudo isso fez com que os meteorologistas, estudando esses fenômenos, esses exageros do clima, eu estava lendo uma reportagem na BBC falando que a média em graus que tem aumentado por ano tem sido de 1,5 a 2. A temperatura tem aumentado dessa forma a cada ano, por conta das mudanças climáticas. Mas não somente isso, nós vemos as pessoas falando das mudanças no presente e também do futuro, de mais mudanças ainda. É o clima mudando, é a tecnologia mudando, é a violência aumentando. Até quando ocorrem os desastres naturais, qualquer chuva no Rio de Janeiro tem alagado, tem trazido dor de cabeça para as pessoas. São muitas mudanças ao mesmo tempo, mudanças na sociedade, mudanças na configuração da família, e muitas coisas que têm sido ensinadas nas escolas, como linguagem neutra. São tantas coisas, e às vezes a gente olha tudo isso e a gente sente o frio na barriga, e a gente pensa, meu Deus, o que vai ser do futuro? Tem até agora rumores de uma suposta guerra na América do Sul, ali a Venezuela, se preparando para
pegar uma parte do território da Guiana Inglesa, são muitos eventos ao mesmo tempo. E a gente olha o noticiário e a gente pensa como um cristão pode viver em meio a esse mundo, com tantas mudanças. Alguns vão dizer que a forma de sobreviver é de fato se escondendo, fujam para as colinas, vão para o meio do mato. Tinha uma família de jovens, um jovem casal da catedral, anos atrás, eles olhando todo esse cenário, ainda se desenhando, isso lá em 2015, eles desistiram de viver na cidade, eles foram morar literalmente no meio do mato, lá no interior de Minas Gerais, achando que dessa forma eles seriam verdadeiros crentes, isolados do mundo. Mas vejam, não é essa a solução que o apóstolo Paulo traz na palavra de Deus. Veja, ele está escrevendo para a igreja em Roma, a capital do império, que andava na vanguarda de todas as mudanças, que era muito conhecida por costumes, eu diria até pesados, como a pederastia. Depois você chega em casa e pesquisa o que é, mas literalmente era o mestre que abusava do seu discípulo. Havia muitas coisas legalizadas na antiga Roma, na antiga capital do império. Era um local meio assustador, idólatra, pagão, havia sacrifícios, até humanos, em certas religiões ali locais. E Paulo escreve para essa igreja, ele resume o evangelho e ele começa no capítulo 12 a partir para a parte, ele vai para a parte prática do evangelho. O capítulo 9, 10 e 11 fala da soberania de Deus, e em vista disso que nós devemos evangelizar, e ele parte então para o nosso testemunho, o que a igreja tem que fazer, como que a igreja pode caminhar nesse mundo. A gente acha sempre que a nossa geração é a pior de todas, e o mundo está podre, mas a verdade é, o mundo sempre esteve fora da validade, porque o mundo jaz no maligno. O mundo, se você for olhar na história, na Idade Média, em outras épocas, aqueles que eram crentes a seu tempo escreveram, sempre ficaram assustados com o mundo e as suas práticas. A solução não é fugir do mundo, não é tacar a TV pela janela, e o rádio, o telefone, não, agora eu vou virar um monge. Não, a solução que Paulo traz é muito curiosa, como o crente deve viver nesse mundo. Ele fala, verso 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, não é fugindo do mundo, mas é cultuando a Deus no mundo. E veja, o culto, geralmente algo é prestado no culto, algo era oferecido, mas a oferta aqui no culto é o nosso próprio ser, é a nossa própria vida. Ou seja, nós sobreviveremos nesse mundo entregando todo o nosso ser a Deus, cultuando a Ele. E aqui veja bem, ele vai falar de duas esferas, tem uma esfera do culto particular e a esfera do culto coletivo, vamos chegar lá, mas aqui ainda no âmbito particular ele fala, se ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo, ou seja, santo não é de qualquer forma. Se é santo, tem que ter zelo contra o pecado, tem que ser santificado, santificado é ser separado, e agradável a Deus. Este é o culto racional, envolve a mente, tem que ter querência, não é sem motivo, não é sem razão. Ele convoca a igreja a estar de corpo e alma, a estar inteiramente envolvida em adorar a Deus. E quando a ovelha era oferecida, não ficava a pata para fora, nada disso, era completamente. Era a nossa vida inteira, a nossa área financeira, os nossos sonhos, o nosso casamento, o nosso trabalho, os nossos projetos, a nossa aposentadoria. Não há nada na nossa vida que nós possamos olhar e dizer, isso não pertence a Deus. Pelo contrário, tudo pertence a Ele.
e tudo tem que ser oferecido a Ele. Isto é um culto. E veja, culto não é fácil, porque culto envolve sacrifício. Sacrifício envolve morte, e morte do nosso ego, morte do nosso orgulho. Não é algo fácil, mas é a convocação de Paulo: se ofereçam seu corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, mortifiquem o seu orgulho, a sua carne, se entreguem ao Senhor. É cultuando a Deus, não é fugindo do mundo, é morrendo para o mundo, é sendo um sacrifício para Deus. E é interessante que ele vai falar: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A imagem aqui é como uma forma de bolo. Quantos aqui gostam de fazer bolo em casa? Levanta a mão aí para eu já saber quem eu vou tomar um café semana que vem. A imagem aqui é até a massa do bolo, e você tem diferentes formas. Se você põe a massa numa forma quadrada, vai sair quadrado. Se põe numa forma de pudim, vai sair com furo no meio. Se põe numa forma redonda, vai sair redonda. E veja, o mundo, ele quer nos nos enquadrar nos seus padrões. E tem crentes que chegam num trabalho, e aí lá todo mundo é corrupto, aí ele vai lá e também fica corrupto. Chega no outro local, está todo mundo falando palavrão, xingando a beça, aí o cara vai lá e faz a mesma coisa. A ideia de Paulo é que nós não sejamos assim, que sejamos constantes, que não nos amoldemos aos padrões deste mundo. Não devemos nos encaixar nessa forma. A Catarina tem um brinquedo que é uma casa, e o telhado tem lá um triângulo, um quadrado, um círculo, e aí tem lá cada um que ela põe exatamente na forma e consegue encaixar. Às vezes ela ficava com um círculo em cima do triângulo batendo. Eu falei: não vai entrar, não foi feito para essa forma, para esse formato. Nós não fomos feitos para encaixar nesse mundo. Ou seja, não devemos nos amoldar, nos conformar com os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Deus tem que transformar, meus irmãos, a nossa mente. E adivinha onde estão as doenças deste século, as maiores doenças deste século? A ansiedade, a depressão, tudo começa na mente. A nossa mente tem que ser transformada, e veja, diariamente pela palavra de Deus. Nós lemos os Salmos e vemos até Davi pregando para si mesmo: porque está abatido a minha alma, lembra-te do teu Criador. Transformando a mente para ser renovada pela palavra do Senhor. Se nós estamos mais nas redes sociais, mais em filme, mais em série, mais em fofoca, do que na palavra e na oração, a nossa mente não vai ser transformada, ela não vai ser renovada. E uma mente sem ser renovada não vai compreender a vontade do Senhor. A gente só compreende o propósito de Deus e a vontade dele quando a nossa mente é renovada pela palavra. Não adianta falar: eu quero ouvir a voz de Deus, vem para o culto, mas não orou a semana inteira, não leu a Bíblia a semana inteira. Veja que o sacrifício é diário, o culto é diário. Diariamente nós temos que transformar, temos que deixar Deus transformar pela renovação da mente. Só assim nós vamos compreender qual é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Essa é a parte particular. E aí Paulo vai começar a sair do culto individual. Se cada um fizer a sua parte, aí nós vamos para o culto coletivo. Verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função,
assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo vai falar sobre a necessidade de termos o próximo. Por quê? Porque há um culto coletivo, não é só o culto individual. Não basta eu orar e ler a palavra sozinho, se eu não estou em comunhão com os irmãos. Porque veja, nem todos têm a mesma função. Eu posso ter um dom, mas um ou outro pode ter outro dom, e eu preciso dos irmãos, e os irmãos precisam de mim. E há um culto em que cada um opera nos dons que Deus deu. E nós precisamos estar juntos para deixar que o Espírito Santo ministre em nosso meio. Você é importante para essa comunhão. Talvez você diga: pastor, mas eu não sei qual é o meu dom. Ore, Deus tem dons, Deus tem ministérios para trazer a essa igreja. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes a gente olha fulano com um dom: eu quero ser usado daquela forma. Mas Deus pode chegar: não, eu quero te usar de outra forma, eu tenho outro dom para a sua vida. Tanto é que veja, olhe até alguns dons que Paulo vai citar. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então veja, até dar ânimo, até encorajar alguém, contribuir com generosidade, é um dom. É um dom que Deus dá. Não podemos subestimar, às vezes, a simplicidade aparente que alguns dons têm. Cada um tem a sua importância e um depende do outro. O culto coletivo acontece, veja bem, o que Paulo está dizendo é que o culto com a igreja reunida acontece com todo mundo trabalhando. Não existe culto sem operação dos dons, sem cada um sendo usado por Deus. Mas às vezes o que acontece não é um culto, o que acontece é semelhante a um cinema. Não é um culto, é o kinoplex. A pessoa chega, ela assiste, come a pipoca e mete o pé. Ela não se esforça, ela está ali passiva, ela se entretém, sente o frio na barriga, se emociona com o que vê, mas veja, ela não faz parte. Quando na verdade, o culto é algo em que todos atuam, todos agem, todos servem, todos são usados por Deus e Deus quer te usar. Não podemos nos acomodar em chegar aqui na casa do Senhor num dia e não ser usados por Deus. Às vezes Deus fala para você orar por alguém, às vezes para você estar na portaria, você abençoar alguém com alguma palavra, você interceder por alguém, você chegar mais cedo, dedicar um período de oração, ou evangelizar. Deus tem dons, tem múltiplos dons para derramar sobre a sua igreja. Às vezes o problema não é nem esse. Às vezes já temos irmãos com dons, que sabem que são usados por Deus, mas que escondem o seu talento. Tiveram alguma frustração, tiveram alguma experiência ruim, e então têm enterrado o seu talento, não têm servido a Deus. É o crente 007, você pergunta para ele: qual é o seu dom? E ele diz: eu não posso te falar, porque se eu falar eu vou ter que te matar. É quase nesse nível, é um segredo de Estado, ninguém pode saber. E aí se você vê de repente a pessoa sendo usada por Deus, ela já quer se esconder, não deixa que o pastor saiba, não deixa que o Claudio saiba. Mas meus irmãos, não existe culto sem o povo de Deus ser usado. O culto, meus irmãos, envolve trabalho. O culto envolve sacrifício, não só individual, mas coletivo. O culto não é algo fácil, o culto é algo custoso, custa tempo e custa, nós já vimos, todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso esforço. Mas quando Deus é adorado, meus irmãos, a igreja prossegue no seu testemunho. O alvo da igreja é cultuar a Deus, é adorá-lo, e o faremos por toda a eternidade. Se você não gosta de adorar a Deus, então nem vá para o céu, porque é o que nós faremos por toda a eternidade. Servindo a Deus, se nós não queremos servi-lo agora, por que vamos servi-lo para todo sempre?
Deus tem dons, Ele nos dá até as ferramentas para adorá-lo. Veja, é interessante isso, eu vejo dons como profecia, como o dom da fé e tantos outros. Tem pessoas que recebem o dom e usam ao invés de cultuar e adorar a Deus, mas para ser adorados. Tem hoje até os profetas do Pix na internet. Faz o Pix, ele te dá uma profecia. E aí o cara é famoso, se veste, parece até um bicheiro. Eu falo, rapaz, as coisas estão muito esquisitas. Deus dá os dons e as pessoas se vestem igual um MC, ao invés de se voltarem para adorar a Deus. Quando Deus dá o dom, meus irmãos, a última pessoa que deve aparecer é a gente. Quando Deus nos usa, o que menos importa, o que menos deve importar é o nosso ego. O que deve importar é se a pessoa foi abençoada, se nós fomos fiéis àquilo que Deus colocou na nossa mão. Não é para a nossa promoção, é para promover o reino e a glória do Senhor. O dom não é para nós, o dom é para o Senhor, é para a edificação da igreja. E no culto há trabalho, e se há trabalho existem dons, são as ferramentas que Deus traz para que nós possamos cultuá-lo. Nós não devemos, meus irmãos, ter medo dos dons, não devemos ter medo das ferramentas que Deus nos deu para adorá-lo, fazem parte do culto, e nós precisamos uns dos outros, ninguém é menos importante. Se alguém falta um culto, nós sentimos. Ande na sua casa, e quantos já não deram uma bicada no dedo mindinho do pé no sofá? E eu te pergunto, dói? Você pisa num lego desse tamaninho, que os filhos deixam espalhado na sala, e eu te pergunto, dói? Você vai dizer, dói muito. Por mais insignificante que aquele órgão pareça, mas é importante estar conectado. Se um sofre, se o menor sofre, todo o corpo sofre. Ninguém é menos importante. Você é importante para essa igreja. E esse culto não vai funcionar se cada um aqui faltar. Se faltar um, já não é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Há um culto individual, mas há um culto coletivo. E cada vez mais eu vejo movimentos de pessoas menosprezando o culto coletivo. Mas, meus irmãos, Deus deu a vida pelo seu povo, pela sua igreja, por um conjunto, por uma coletividade de irmãos. Até o grupo, Deus não chamou só Pedro, Deus chamou 12. Imagine você adolescente e falar para os seus pais, pai, estou levando 12 amigos aí para casa, prepara a janta. Se eu fizesse isso com a minha mãe, ela ia tacar as panelas em cima de mim. Agora Jesus chamou 12, sempre um número grande. O amor de Deus, ele abrange, meus irmãos, muito mais pessoas. Não podemos diminuir a importância do amor do Senhor. Não podemos diminuir a importância do que fazemos como um grupo, como uma coletividade. Adore a Deus sozinho, sim. Não use deste momento, porque há muitas pessoas que vêm para cá o domingo, bate o cartão e segue o resto da semana como se nem crente fosse. A ideia não é essa. A ideia é, venha ao domingo, cultue, sirva ao Senhor, mas também sozinho, no seu quarto, no ponto de ônibus, no trem lotado lá do Japeri, você está adorando a Deus, você está cultuando ao Senhor. É em todo tempo, em todo lugar, em todos os momentos. E isso é desafiador, porque às vezes a gente põe um alarme, não, depois das 17 horas eu não vou ser mais crente. Mas não existe alarme no reino espiritual. Nós somos crentes a tempo e fora de tempo. Ninguém pode chegar para o pai ou para a mãe e dizer, não, de agora em diante eu não sou mais teu filho. Ou a partir de tal hora eu não sou mais teu filho. Vai nessa. Ele nos gerou, Ele nos comprou, nós somos propriedade dEle. Nós não nos pertencemos. Não é fugindo desse mundo, é morrendo para este mundo. É trabalhando, cultuar é trabalhar, é adorando a Deus.
sacrificando as nossas vontades e operando como igreja. A igreja tem que operar, a igreja tem que cultuar, tem que adorar, tem que prosseguir. Não devemos nos espantar com o mundo é mundo, está podre. Devemos nos espantar com a igreja que para de cultuar, com a igreja que para de adorar, com a igreja que não se preocupa mais com a manifestação dos dons. Há muitas pessoas que estão tentando ganhar o mundo pelas estratégias políticas. Não, vamos lutar por pautas assim, assim. Meus irmãos, se a gente não discipular primeiro os da nossa casa, como que eu vou me preocupar com as crianças lá na escola se eu mesmo não discipulo os meus filhos, se eu mesmo não abro a Bíblia, se eu não os ensino a orar, a jejuar, a ter comunhão com o Senhor? Como que eu quero alcançar os de fora se eu não alcancei os de dentro, se eu não estou cultuando, adorando a Deus com os de dentro? Meus irmãos, nós temos muito trabalho a fazer. 2023 está chegando ao fim e muitos estão cansados. Não vem a hora de chegar às férias, jogar tudo para o ar, botar o pé na areia, ir para uma praia, esquecer, tomar água de coco, esquecer que existe. Muitos de nós estamos cansados. Mas veja, quando Deus transforma a nossa mente ela é renovada. E assim experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós cultuamos o Senhor, Ele renova a nossa mente, Ele transforma a nossa mente. Compreendemos a vontade dEle, que nunca passa do prazo, nunca perde a sua validade. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É a vontade dEle que nos renova, é a sua palavra, é a sua presença. Não é saindo da igreja, não é tirando férias de Cristo que nós seremos renovados. Pelo contrário, é na presença dEle, que há gozo, a alegria abundante, a vida eterna. É Ele que pode ministrar renovo hoje na nossa vida. Você crê? E meus irmãos, quem melhor do que Jesus pode ser o nosso exemplo, que se entregou plenamente, mesmo cansado, mesmo horas antes da crucificação, Ele estava de joelhos diante do Pai, orando, clamando, e Ele mesmo se entregou como sacrifício vivo. Ele é o nosso exemplo, seguimos a luz dele. Ele se sacrificou, nós também, não num sacrifício para perdão dos pecados, Jesus já fez isso, mas o nosso sacrifício é para adoração. Hebreus 13 falará disso. Então veja, nós precisamos, meus irmãos, do Senhor, que Ele nos encoraje e que Ele nos renove, porque o mundo vai piorar, vai nos assustar, mas a presença de Deus vai nos renovar. E uma igreja que cultua a Deus junto, uma igreja que é atuante, estará firme para a volta de Jesus. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Enquanto eu falava, sinto no meu coração de orar por aqueles que precisam de um renovo do Senhor nessa noite. Aqueles que talvez já tenham deixado a desejar no seu culto ao Senhor, porque estão desgastados, porque estão cansados, talvez até entristecidos, que não têm mais forças, sabem que precisam adorar a Deus, querem adorar ao Senhor, mas não têm força, não têm ânimo, não sabem talvez por onde podem começar. Se você precisa de um renovo do Senhor, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Com todo o olho fechado, toda a cabeça baixada. Se você deseja um renovo do Senhor sobre a sua vida, vem aqui à frente.
Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor, por cada vida nessa noite. Vai tocando, Espírito Santo, e trazendo do Teu renovo, Senhor. Tira, Senhor, toda tristeza, toda angústia, Senhor. O Senhor tem visto. O Senhor tem visto quanta dor, Senhor. Tu conhece, meu Deus, a história do Teu Filho, Senhor. E o Senhor é Deus que faz tudo novo, Senhor. O Senhor é Deus que apaga o passado. Sabe das marcas que o Teu Filho carrega, Senhor. Renova ele, Senhor, no seu corpo. Guarda o coração dele, Senhor. Renova a vida da Tua filha, Senhor. Visita, Senhor, sua família. Traz, Senhor, renovo sobre os seus planos, sobre a sua casa, sobre os seus projetos. Traz renovo, Senhor. Ministra, Senhor, Teu renovo sobre a vida da Tua filha, Senhor. Renovo sobre o seu casamento, Senhor. Sobre a sua família, Senhor. Sobre o seu trabalho. Guarda a Tua filha, Jesus. Tira toda a tristeza, toda a angústia. Que ela sinta, Senhor, a alegria no Teu Santo Espírito. Que ela sinta a Tua paz, Senhor. Meu Deus, abençoa a Tua filha, Senhor. Traz renovo, Senhor, sobre ela. Guarda ela, Senhor, no seu trabalho. Guarda ela, Senhor, por onde ela tem passado. Que ela sinta, meu Deus, a Tua presença. Que ela seja tocada, Espírito Santo, por Ti. Ela tem clamado a Ti, Senhor. Que ela confie no Senhor. Renova, Senhor, o seu corpo. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Tira toda a dor, Jesus. Abençoe ela, meu Deus. Em nome de Jesus. Renova, Senhor, Teu filho nessa noite. Que chegou aqui, Senhor, tão cansado, Senhor. Que pensou, meu Deus, até talvez em nem vir, Senhor. Mas que veio porque ele crê, meu Deus, que o Senhor o observa e o Senhor acompanha o Teu filho. Guarda ele, Jesus. Renova ele, Senhor, no seu corpo. Tira, Senhor, essas dores. Meu Deus, barreiras têm se levantado sobre o trabalho do Teu filho, Senhor. Que tem criado tanta expectativa, Senhor, mas ele confia em Ti, Senhor. Meu Deus, não desonra, Senhor. Abençoa ele, Senhor. Guarda ele, Senhor. Renova ele. Renova a fé, renova a esperança, renova o amor, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, Teu filho nessa noite. Guarda ele, Senhor. Guarda ele, Jesus, por onde ele tem passado. Protege o Teu filho das ciladas do diabo. Protege o Teu filho, Senhor, daqueles que têm se levantado contra, Senhor, com palavras, Senhor, ruins, Senhor. Traz renovo sobre ele, para que ele se levante como um homem de fé, como um guerreiro Teu, Senhor, como um homem de palavra, um homem de oração, que ele dê testemunho, que ele seja firme nos Teus caminhos, Senhor, cada vez mais. Reveste-o com a Tua presença, Senhor. Liberta ele, Senhor. Protege o Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida do Teu filho nessa noite. Senhor, renove ele, Senhor, como um homem de fé, como um pai, Senhor, de família, como um discipulador, como um servo Teu, Senhor. Renova as forças do Teu filho, Senhor. Tira todo o cansaço físico, todo o desgaste, até mental, Senhor. Que ele sinta, Senhor, um novo respirar, um novo ardor pela Tua presença, pelos Teus planos, pelos Teus projetos. Capacita ele, Senhor. Guarda a vida dele, Senhor. Renova a vida do Teu filho, Jesus. Renova, Senhor, também a vida da Tua filha, eu te peço essa noite. Abençoe ela, Espírito Santo. Caminha com a Tua filha, Senhor, que tem Te buscado, que tem orado, Senhor. Meu Deus, que ela sinta a Tua presença. Que o Senhor possa visitá-la, Senhor, no quarto secreto. Porque o Senhor tem mistério, Senhor, para tratar, para falar com a Tua filha, Senhor. Que ela possa ouvir a Tua voz. Que ela possa crescer, meu Deus, na intimidade contigo, Senhor. Que ela seja cheia da Tua sabedoria. Que ela seja, Senhor, uma discipuladora. Usa a Tua filha, Senhor. Tira todo o desânimo. Tira, Senhor, todo o cansaço. Mas que ela sinta a Tua presença. Que ela cresça no Teu amor. E que ela saiba que o Senhor a ama, Jesus. Meu Deus, eu também te peço, meu Deus, Senhor, pela minha irmã, Jesus. Guarda a vida dela, Senhor. Renove ela, Senhor, na comunhão contigo. Mesmo com dores, Senhor, ela tem tentado Te buscar, Senhor. Ela tem sido fiel, Senhor. Renova a vida da Tua filha. Renova ela, Senhor, no seu corpo.
nos seus projetos, nos seus sonhos. Meu Deus, abençoe ela, que ela possa colher, meu Deus, o que ela vem semeando por tanto tempo, Senhor, e vem clamando e conversando contigo, Senhor. Renova a vida dela, renova o seu corpo, renova a sua saúde. Abençoa, Senhor, a vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Senhor, a vida do teu povo, a vida dos teus filhos, Senhor, a vida da tua igreja nessa noite. Nos ajude a te adorar. Renova-nos, Senhor, na tua presença, na fé, na esperança e no amor. Nós precisamos de ti, Jesus. Somos vasos de barro, nos cansamos, erramos o alvo. Senhor, quebra-nos e faz-nos de novo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.